Estamos em janeiro, e em janeiro a gente geralmente tem o quê? Resoluções de ano novo pra cumprir. Tu também prometeu que esse ano vai ler mais? Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos, e hoje eu tô aqui pra te ajudar. Se tu prometeu que nesse ano tu vai começar a ler, vai voltar a ler, vai ler mais, então eu tô aqui pra te ajudar. Vim aqui pra isso, então fica comigo até o final, que eu vou te dar dicas valiosíssimas pra te criar o hábito de leitura em 2024, manter ele, chegar no final do ano com essa meta cumprida. Então, minha galera, todo ano eu sei que a gente vai lá, pula as suas 7 ondinhas, faz promessas de ano novo, agradece tudo que aconteceu, deseja coisas boas pra todo mundo e também promete que vai, no próximo ano, mudar coisas na vida, né? Tem gente que promete que vai começar pra academia, que vai aprender inglês, que vai, sei lá, conviver mais com as pessoas, vai sair mais de casa, que vai economizar, que vai trocar de carro, que vai comprar casa. Tem gente que promete o quê? Que vai ler mais, que vai começar a ler nesse ano, que vai retomar o hábito que tinha de leitura quando era mais jovem. E geralmente acontece o quê? A pessoa começa muito empolgada, compra lá 3, 4 livros e encalha no resto do ano. É muito normal, é comum isso acontecer, não se preocupa se não acontece só contigo. Se tu já prometeu isso alguma vez e falhou, é normal. Calma, não desista, fica aqui comigo. Então hoje eu trouxe algumas dicas que podem ajudar a manter esse hábito durante o ano todo e aí vai chegar no final do ano com mais facilidade para continuar ele e manter para os próximos anos da vida, né? São coisinhas bem básicas, mas que pode ajudar um leitor iniciante. E aí eu considero leitor iniciante quem tinha o hábito, mas parou, quem nunca leu e vai começar agora, quem não consegue ler mais do que 1 ou 2 livros por ano. Isso aí é um leitor iniciante, é comum, e isso é o que mais a gente tem neste Brasil, meu Deus, né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: primeira coisa que tu tem que fazer pra conseguir manter este hábito de leitura, pra começar ele e ficar focado pro resto do ano, se inscrever no canal. Essa é a primeira coisa. Se inscreve no canal, porque por aqui eu te dou muita dica pra ler, quais livros ler, que horário ler, como ler, o que fazer pra continuar lendo, um monte de coisa. Aqui tem vídeo 2 vezes por semana, vai ter vlog, vai ter live, vai ter um monte de coisa esse ano, então assim, se inscreve. Isso já vai te ajudar. Parece brincadeira, mas não é. É sério. Quando tu tem um conteúdo relacionado a algo sendo entregue pra ti durante o ano, de forma orgânica mesmo, tu se sente um pouco mais motivado a isso, se sente mais motivado a buscar, se sente mais curioso, tu acaba vendo isso com mais frequência e isso acaba se tornando parte do teu dia. Então, por exemplo, se eu tô te dizendo que aqui no canal vai ter vídeos sobre livros 2 vezes por semana, vai ter vlog de leitura, vai ter live também. Eu tô te dizendo isso e aí vai chegar, por exemplo, 3 dias na semana, tu vai abrir o teu YouTube e vai ter um conteúdo meu lá, falando sobre um livro, te recomendando um livro novo, falando o que eu li no último mês. Isso vai te gerar interesse, curiosidade, vai fazer com que a leitura comece a fazer parte do teu dia. Vai começar a te fazer ver esse conteúdo com mais frequência e acaba que, de alguma maneira, normaliza. Não é bem essa palavra, mas é quase isso. Tu te acostuma a ver coisas sobre livros durante o teu dia, durante as tuas semanas, e isso vai te gerando curiosidade para te buscar outros tipos de conteúdo também sobre o livro. Não que tu tenha que consumir só o meu canal, por exemplo, não, mas o meu canal vai gerar interesse para te buscar conteúdo sobre o mesmo livro que eu falei, só que a opinião de outra pessoa também, e isso vai te fazer criar uma curiosidade sobre tudo. E aí, quem sabe, buscar esse livro para ti mesmo ler. Tá vendo? É isso que eu tô te dizendo. Parece besteira, parece que eu tô fazendo piada pra te se inscrever. Mas é verdade. Uma outra coisa que também pode ajudar muito. Estipula alguma meta pra ti. Não precisa ser tipo assim, nossa, eu vou ler 5 livros por mês. Uau, não, amado. Você não vai conseguir fazer isso. É o normal que tu não consiga. Se tu conseguir, aí tu é diferente. Aí tu tá fora da curva e é muito focado mesmo. Porque quando tu tá começando a ler, quando tu tá começando a criar esse hábito de leitura, é muito comum que tu não consiga se concentrar com facilidade, que tu não consiga desenvolver o interesse por ficar lendo. É comum que tu não consiga visualizar a cena que tu tá lendo com tanta facilidade. E isso vai te gerar o desinteresse para pegar o livro. É muito comum. Então, crie metas, mas seja realista. Por exemplo, tu vai ler 1 livro por mês. De novo, sendo realista, se tu não tem tempo disponível para ler 1 livro por mês, então leia 1 livro a cada 2 meses. Já é o suficiente. Se tu lê 6 livros no ano, é muito mais do que tu não lê nenhum, entende? Então, estipule uma meta que seja realista para ti.
Se tu tem 15 minutos por dia pra ler, então tu vai ler 15 minutos por dia. E aí tu vai começar a pegar o hábito disso, tu vai começar a inserir isso na tua rotina de uma maneira um pouco mais leve. Sabe quando a gente vai pra academia, quando a gente muda tudo, a gente resolve começar a ir pra academia e aí tu faz o quê? Eu vou ir todo dia. Eu vou todo dia pra academia e é isso. E aí tu vai todo dia por 15 dias. E aí depois para. Por quê? Porque é difícil encaixar isso, uma mudança tão brusca na rotina. Então tu começa aos poucos, tu vai começando, eu vou pra academia, então eu vou começar 2 vezes por semana ou 3 por semana. E aí depois de 3 ou 4 meses fazendo isso toda semana, 3 vezes por semana indo pra academia, tu aumenta pra 4 ou pra 5. E assim vai. E é comum que tu vá aumentando as quantidades de vezes que tu coloca aquilo na tua semana ao longo da passagem do tempo. É isso que acontece. Então comece com, sei lá, 15 minutos ou meia hora. Pra ti é difícil estipular um tempo, então começa com uma meta de páginas por dia. Só que uma meta de páginas, ela acaba sendo um pouquinho mais difícil de acertar no começo, porque a gente não tem uma consciência de quanto tempo a gente leva pra ler um certo número de páginas. Então, por isso que eu digo que começar com minutos por dia pode facilitar. Se, por exemplo, tu tem 15 minutos disponível no teu horário de intervalo do trabalho, beleza, lê 15 minutos e beleza. Fechou os 15 minutos, não chegou no final naquele capítulo, tudo certo, marca lá, fecha o livro e continua a tua vida. E depois, amanhã, daqui tu vai ler mais 15 minutos. E aí, assim, tu vai começar a entender quanto tempo tu leva pra ler um número X de páginas. E aí, sim, tu consegue encaixar isso como uma meta. Eu vou ler 50 páginas por dia. Ou eu vou ler 30 páginas por dia, porque é o que eu consigo. E vai indo, entende? Minha única dica sobre isso é não estipule metas por capítulos, porque às vezes a gente tem livros que tem capítulos de 3 páginas e a gente tem livros que tem capítulos de 30 páginas ou de 60 páginas. Já aconteceu. Às vezes tem livro que não tem nem marcação de capítulo. Misericórdia. Já aconteceu comigo. Eu li um livro faz mais ou menos uns 2 anos. Ele tinha 180 páginas e eu juro por Deus que ele tinha 5 capítulos. Então, assim, quando a gente divide por capítulos, a gente corre esse risco, entende? Uma outra coisa que eu posso te sugerir que é certeira. Ter com quem falar sobre a tua leitura. Não necessariamente tu precisa estar em um clube de leitura, em um clube do livro, ou um grupo, ou uma maratona. Se tu tiver em um clube do livro, é bem mais fácil. Já vou te explicar por que depois. Mas só o fato de tu ter com quem falar sobre o livro que tu tá lendo, e aí pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de autoajuda, pode ser um livro de desenvolvimento pessoal, pode ser um livro de história, pode ser de qualquer gênero. Só que quando tu fala sobre o que tu leu, tu memoriza aquela informação fica contigo por mais tempo, tu absorve e consegue perceber outras coisas no momento que tu tá refletindo sobre elas pra contar. Além disso, também te deixa engajado com aquela leitura, porque tu tá contando pra outra pessoa o que aconteceu até aquela parte. Aquela pessoa também vai ficar curiosa pra saber o que vem depois. Pode parecer que não, mas todo mundo vai ficar um pouquinho, uma pulguinha. O que acontece depois que, sei lá, depois que a personagem lá separou do marido? Ou o que aconteceu depois que o navio naufragou? E aí depois tu vai ter outra coisa pra contar. Além disso, quando tu conta pra alguém que parte do parou, tu tá quase que se comprometendo intuitivamente a continuar aquela leitura, porque a sensação de deixar pela metade é muito pior quando tu sabe que outra pessoa sabe que tu deixou pela metade. É como se tu estivesse se comprometendo a eu li até aqui, estou te contando até aqui, e a partir daqui agora eu vou continuar depois dessa nossa conversa. É realmente um tipo de compromisso que tu gera pra si mesmo. Recomendo muito que tu fale com outras pessoas. Agora, sobre o clube do livro, por que eu acho que pode te ajudar muito quando tu não tem o hábito de ler? Porque o clube do livro, ele, além de te dar o benefício de ter com quem conversar sobre aquele livro, além de ele te dar o benefício de outras pessoas lendo o mesmo livro, te dando outros pontos de vista, tu também tem metas. Metas semanais pra cumprir, ou metas quinzenais, ou metas mensais. Cada clube do livro é diferente. O meu, eu faço metas semanais. Por quê? Porque eu acho que, dependendo do livro, a gente precisa de um pouco mais de conversa pra se manter engajado. Não é todo livro que é tão simples, que tem um ritmo tão rápido. Não é todo livro que causa interesse em todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando tu tem várias pessoas lendo a mesma parte do livro, algumas pessoas vão ter mais interesse naquela parte, algumas pessoas vão ter menos interesse. Pode ser que um dia tu fique no grupo que tem menos interesse. E aí, quando tu conversa com outras pessoas que estão muito engajadas naquela leitura, esse interesse acaba te contagiando. E aí tu fica curioso pra saber, tá, mas então eu vou ler até chegar nessa parte aqui que ela já tá falando. Entende? E as metas, elas te dão como se fosse um prazo. E aí tu sabe que naquele dia lá, tu tem que estar disponível para conversar com aquelas pessoas e tu tem que estar com um assunto na ponta da língua. Quando tu tem uma data estipulada, tu se organiza, tu se força a se organizar para fazer aquela leitura caber no teu dia. Então,
Por isso, o clube de leitura ele é tão benéfico. E muitos são os relatos das meninas que me disseram que ano passado voltaram a ler por conta do clube. Ano passado, elas aumentaram a quantidade de livros que elas liam por conta do clube, porque a gente faz várias leituras ao mesmo tempo. Não necessariamente tu precisa participar de todas, mas quando tem, por exemplo, assim, 2 leituras acontecendo ao mesmo tempo, que as 2 tu quer ler, tu acaba se esforçando um pouquinho pra participar das 2, porque é muito mais legal ler em conjunto. Se tu quiser participar do clube de leitura, o link aqui debaixo do Catarse é o link de apoio do canal. Tu pode participar a partir de R$10, tu já tem os benefícios de entrar no clube de leitura, participar de todas as leituras mensais. Uma outra coisa que eu posso te dizer pra te ajudar nessa missão de começar a ler mais, é que tu tem que realmente se comprometer a ler todos os dias. Todos os dias tu precisa achar um tempinho no teu dia pra pegar aquele livro, pra ler ele. Por quê? Porque um hábito é uma coisa que ele se repete, o que quer dizer que tu tem que fazer esse esforço pra fazer ele caber na tua rotina. Tu não vai milagrosamente acordar no final de semana e de repente ler 300 páginas no sábado. Não vai acontecer. Pode acontecer, não tô dizendo que não, nunca vai. Pode acontecer, mas é muito mais difícil de acontecer isso agora no começo. Então é importante que todos os dias tu tire um tempinho sim pra começar a ler, pra ter aquele tempinho com o livro, pra se habituar a manusear o livro, ou pra te estar ali com ele por perto, pra te ver ele o tempo todo, porque senão tu esquece dele. Como tu não tem o hábito, é muito comum acontecer de tu esquecer da história que tu leu até aquele ponto. Então essas coisas tem que se manter fresca na tua cabeça, tu tem que se manter pensando nessa história, pra te não esquecer nada, pra te se manter interessado, porque quando tu deixa o livro de lado por uma semana, e isso acontece comigo, por exemplo, se eu começo um livro hoje, e daqui uma semana eu deixei ele, eu li hoje 30 páginas dele, e daqui uma semana eu vou voltar a ler a página 31, e aí eu já não vou mais estar com aquela vontade de acompanhar aquela história, aquela vontade já passou, porque ficou lá na semana passada. Eu nem lembro mais do que eu li nas primeiras 30 páginas, vou ter que ler de novo. Então parece que aquela leitura nunca anda, nunca sai do lugar. Pegue o hábito de ler todos os dias um pouquinho, mesmo que seja pouco, mas se mantenha focado nisso, se mantenha criando esse hábito realmente, se esforçando para que ele dê certo. Um hábito nem sempre é fácil de a gente adaptar na nossa rotina, ele geralmente nas primeiras vezes que a gente tenta encaixar uma coisa nova na nossa rotina, é um pouco mais difícil, é normal que isso seja assim. Então, todos os dias tu tem que se esforçar um pouquinho para conseguir colocar ele no teu dia, para conseguir fazer esse hábito ser parte da tua rotina também. Agora, se tu não lê porque não consegue se concentrar, essa dica é preciosa. Uma coisa muito boa que tu pode fazer é ler o livro, ler realmente ele, ler as palavras, mas acompanhar a mesma história no audiobook. Agora a gente tem no Brasil disponível o Audible pela Amazon e ele tá disponível para assinatura a partir de R$19,90, eu acho. Eu acho que é R$19,90 ou R$14,90, alguma coisa assim. A gente também tem o Storytel, a gente tem também o YouBooks, tem o Scribd, várias plataformas em que tu pode encontrar audiobooks disponíveis de forma legalizada, muito importante, de vários livros que estão em alta. Por exemplo, no Audible tem muitos livros no catálogo da assinatura e ainda tem muitos outros audiobooks disponíveis se tu quiser comprar eles. Então, essa dica é preciosa, porque quando tu tá lendo o livro no formato físico, acompanhando o que a narração tá te contando nas linhas da leitura, tu se mantém muito mais concentrado. Por quê? Porque tu tá ouvindo algo no fone de ouvido, quer dizer que o que tá em volta de ti não vai te perturbar, não vai te distrair, não vai te tirar o foco daquela leitura. E tu fica acompanhando na mídia física, aí pode ser no e-book, pode ser no Kindle, pode ser no tablet, pode ser no celular, pode ser o livro físico realmente, impresso. Tu tá acompanhando aquela narração, tu se força a se manter concentrado naquela leitura, porque se tu perder a linha que ela tá lendo, que a narradora tá te contando, tu se confunde todo na história. Então aquilo ali te mantém muito focado o tempo todo. E é muito mais fácil também de tu conseguir marcar o tempo que tu tá lendo. E aí isso também te gera uma sensação um pouquinho de contentamento, de satisfação quando tu chega no final, porque parece que tu se sente muito mais satisfeito de ver aquela leitura andando. Uma coisa muito legal que tem no Kindle, tem também no audiobook, é o progresso de leitura. Ele te marca o tempo, quanto tempo falta no capítulo, quanto tempo falta no e-book, qual é a porcentagem lida, e no audiobook tu também tem isso. Então, tu consegue ver aquela leitura realmente andando, tu consegue ver o progresso dela. Isso, além de te manter muito focado, porque tu tá acompanhando a leitura com duas mídias, tu tá ouvindo e tu tá lendo. Isso te mantém muito concentrado. Vale muito a pena vocês tentarem isso. Tu
pode, por exemplo, usar aplicativos para organizar as suas leituras. Por exemplo, a gente tem o Scooby, tem o Prateleira, tem o Goodreads, tem o Maratona, tem vários aplicativos assim que, por exemplo, tu pode usar eles para fazer marcações de histórico de leitura, para interagir com outros leitores que já leram o mesmo livro que tu ou que estão lendo também. Eu, por exemplo, uso muito o Scooby para fazer marcação de leitura do histórico ao longo da leitura de vários livros. Eu faço isso muitas vezes. Às vezes eu tenho um livro que eu leio e tem tipo umas 10 marcações lá com comentários mesmo. Comentários falando sobre a parte que eu li até ali, ou falando sobre o sentimento que eu senti naquele momento. É muito comum de acontecer as pessoas virem comentar as reações delas na minha marcação também, a gente poder interagir sobre isso. Isso vai gerando um senso de comunidade, de pertencimento, e aí tu quer continuar fazendo parte daquela comunidade, então tu continua lendo pra isso. O Scooby também tem um negócio muito bom, que é o desafio de leitura. Tu pode começar a participar do desafio a qualquer momento do ano, e todos os dias que tu faz uma marcação de leitura ali, então ele marca que tu tá a X dias consecutivos lendo. E aí, quando tu tem um dia que tu falha, a sensação é muito de tipo, ai, perdi esse jogo. Ele te mantém muito engajado em todos os dias realmente pegar aquele livro pra ler ou fazer algum tipo de leitura. Eu recomendo bastante o uso do Scooby ou do Goodreads ou do Maratona, o aplicativo que for melhor pra vocês. Escolham um e usem, eu acho muito bom, de verdade. No final do ano ele ainda te dá a estatística das leituras, o livro mais curto, o livro mais longo, o livro mais popular, o menos popular que tu leu, quantos livros por mês tu leu, qual foi a tua avaliação média no ano das duas leituras. Então é muito legal, é bastante divertido. Todo mundo no clube usa pelo menos uma vez ou duas no mês, assim, a gente tá atualizando. Eu atualizo o meu quase todos os dias e eu realmente tenho uma sensação de assim, pura satisfação chegar no final do mês e ter o meu desafio lá mensal marcado que tá completo. É sério, muito maravilhoso. Eu já tô aqui há pelo menos uns 20 minutos falando, dando dicas sobre o que fazer pra manter o hábito. A última dica que eu posso dar, ela é talvez a mais importante. Só que ela é uma dica um pouquinho mais pessoal. Eu acho que a gente tem muito aquela sensação, principalmente quem tá começando a leitura, começando no mundo da leitura, que é aquela sensação de que só é válida a leitura se o livro for clássico, ou se o livro for de algo, que o livro te ensinar algo, for de desenvolvimento pessoal, ou for de autoajuda, ou sei lá. Se for, principalmente se tu já tem mais de 20 anos, mais de 25 anos, tu entra muito naquela pira de ser uma leitura adulta. Calma. Não é assim. Não é assim mesmo, assim. A gente tem que tirar esse mito de que a única leitura válida é aquela que te ensina algo. E só a leitura que te ensina algo é aquela que não é de ficção. Não é verdade. Tem muito livro de ficção que ensina muita coisa. Às vezes ensina mais do que um livro de autoajuda. Eu acho que a gente conseguir pegar livros que se conectam com o nosso momento de vida, com a nossa história, faz toda a diferença. A gente consegue ver pontos de vista diferentes, ter outras percepções sobre as mesmas situações. A gente consegue se colocar no lugar do outro com muito mais facilidade. A gente consegue ver outras maneiras de reagir à mesma situação e isso pode nos trazer benefícios de como maturidade emocional, responsabilidade afetiva, empatia e um monte de outras coisas que também são importantes. Não é só história e matemática que são importantes, não é só, sabe, finanças. Também são. Se tu gosta desse tipo de livro, se tu gosta de autoajuda, se tu gosta de desenvolvimento pessoal, se tu gosta de biografias, vai fundo. Essa é a tua leitura. Dá certo pra ti? É isso que tu quer ler? Vai fundo. Mas se tu não conseguir ler essas coisas, se tu tentar por pressão das pessoas em volta e não conseguir, calma. Tenta ler outra coisa. Vai pelos romances. Pode ler fantasia. Fantasia não é uma leitura só de adolescente. Romance não é leitura só de mulher. Então, vai buscar o que tu realmente tem interesse de ler, o que realmente te satisfaz. Leitura é pra ser prazerosa, também ensina, mas também é um hobby. Então, não se cobre se tu não gostar da literatura dita como adulta ou útil. Essa é a pior definição possível, leitura útil. Ai, se desprende disso. Lê o que tu gosta, o que tu tiver mais interesse, tá bom? Essa dica é muito importante. E aí depois aplica todas as outras que eu te falei. Bom, eu espero que essas dicas ajudem vocês ao longo desse ano. Eu espero que, se vocês tiverem interesse de começar realmente a desenvolver esse hábito, a manter esse hábito, e não tiver ninguém com quem conversar, entra no clube aqui do canal. A gente tem pelo menos umas 40 ou 50 pessoas prontas pra conversar contigo sobre os teus livros, os livros que tu tá lendo, os livros que a gente lê junto, e é super bacana, super divertido, vale a pena. E aí, eu tô lá pra te dar mais dicas ainda, pra te continuar lendo. Bom,
deixa o gostei no vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal para receber um monte de dicas de livros durante o ano, para te continuar lendo. A gente se vê no próximo, boas leituras e tchau! Oi, pessoa linda da minha vida. Começar o hábito de leitura é uma coisa difícil e nem sempre a gente tem as melhores dicas de livros para começar essa meta, né? Então, se tu tá com dificuldade de encontrar um livro para te ler, o vídeo aqui do lado é um livro sobre livros para sair da ressaca literária, mas que também pode te ajudar a começar a ler também, porque são livros facinhos, leves e que geram um interesse instantâneo. Clica ali, continua aqui comigo e a gente se vê lá. Tchauzinho!